Nós vamos agora para o nosso painel 7, com o tema da planta à disposição final, efeitos das propriedades do minério e parâmetros operacionais no desaguamento, filtragem e disposição de rejeitos. Quem vai moderar esse painel é a engenheira de processo sênior na Mineração Usiminas, Pamela Karen Costa. E convido ao palco os painelistas Ana Rissoli, que é engenheira geotécnica master na Vale, e Wanderson Silvério Silva, que é engenheiro especialista na Samarco. E a palavra está com você, Pamela. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao IBRAM pela organização do evento e pelo convite para participar de um painel cujo tema é de grande relevância para o setor de mineração. Gostaria de agradecer a Aline, especialmente pelo convite, agradecer a todos pela presença e cumprimentar os meus colegas de painel, Ana, da Vale, e o Wanderson, da Samarco. São profissionais com grande experiência e certamente irão trazer contribuições muito valiosas para o nosso painel. O nosso painel ele vai abordar os desafios de todo o ciclo da geração de rejeitos. Então, nós vamos abordar desde as questões físico-químicas mineralógicas do minério a desafios operacionais, na questão do desaguamento, da filtragem e a disposição de rejeito em si. Então, espero que todos nós tenhamos um bom aproveitamento. Ana, fica a palavra com você. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente nesse painel que a gente tem um grupo heterogêneo, pessoal de processo e junto com geotecnia e com operações tão diferentes, a Samarco com um rejeito mais arenoso, a Vale com um rejeito mais intermediário, a Usiminas já trabalhando com um rejeito mais fino, para a gente ver essa visão de quais são os problemas diferentes e onde a gente se encontra também nas mesmas dificuldades. Então, falando aqui um pouquinho da planta à disposição final. Só para contextualizar vocês, a jornada da Vale é uma jornada longa, desde 2012 a gente tem os primeiros projetos de planta de filtragem, que foram iniciados, os projetos, para depois a gente ter um piloto ali em 2015. Em seguida, a gente começou, em 2018, a disposição de rejeitos dragados na PDR Cianita, que foi a nossa primeira operação de pilha com rejeito desaguado. E, em 2019, a gente teve a real tomada de decisão da implantação dos projetos de filtragem, principalmente nas grandes operações que são Itabira e Brucutu. Depois disso, a gente começou os nossos aterros experimentais. Então, a gente teve o aterro experimental de Itabira em 2020, em Brucutu em 2021. E, em 2022, foi um ano muito importante para a gente, o ano do startup das nossas grandes usinas, e de grandes estruturas, como a PDR CMD em Brucutu e Poema Borrachudo, que vai ser um caso que a gente vai falar um pouquinho aqui no painel. Depois disso, a gente teve aí o aterro experimental de Água Limpa, que já é um rejeito bem mais arenoso, muito parecido com o da Samarco, e, em 2024, também startup de outras estruturas. Então, esse ano, 2025 para frente, a gente tem trabalhado, acho que cada dia, com a entrada de novas estruturas e, principalmente, querendo chegar a operações mais eficientes, operações mais seguras, especialmente com o tratamento da umidade. Aqui a gente está trabalhando com um material que passou por uma filtragem, mas a gente está trabalhando também num ambiente com altas pluviometrias. Então, a gente fica aí nesse trade-off de conseguir manter essas baixas umidades, mesmo no período chuvoso. Tá? Para contextualizar também, então, por que a gente está querendo falar da geração até a disposição?
Então, num primeiro momento, o rejeito ele é gerado ali dentro da concentração, a gente faz a filtragem, esse material vai para uma pilha-feijão, carregado e vai finalmente para a pilha. A geotecnia acaba entrando bastante ali na pilha, né? E a gente tem áreas diferentes, né? Área de processo, área de geotecnia, que nem sempre é tão natural essa conversa, mas que a gente sabe essa necessidade. Então, aqui a gente tem, né, todo o rejeito que antes ele estava sendo lançado na barragem, ele começa a ser quase que um material de construção para essa pilha, uma mudança de mentalidade que a gente teve com o início das pilhas de rejeito filtrado, né? Então, a gente precisa ter um controle muito mais próximo do que a gente está gerando. Então, por isso, essa proximidade com a equipe de processo, né? E aí eu vou tentar falar aqui, né, dentro de vários assuntos que a gente poderia falar, eu escolhi falar um pouquinho sobre essa relação do processo junto com a disposição do rejeito filtrado. A gente testou diversos rejeitos, o Wanderson vai falar um pouquinho mais sobre essas misturas possíveis de rejeitos que a gente pode empilhar, mas eu vou focar um pouquinho numa operação específica. Tá? Então, aqui o nosso estudo de caso é um empilhamento da PDR Poema Borrachudo, é uma pilha localizada em Itabira, é uma das maiores operações que a gente tem hoje. Aqui toda essa parte em marrom realmente é o rejeito, ela compartilha a sua área com o estéreo também da mina. E é uma das grandes operações nossas da Vale. Para vocês entenderem um pouquinho desse rejeito, que ele é compactado, ele hoje vem da usina de Conceição, ele passa por uma separação em hidrociclones, isso gera um rejeito mais grosso e um rejeito mais fino, né? O que a gente chama o rejeito arenoso, ou lama, ou ultrafino. E depois esse material, o mais fino ele é espessado, e eles se juntam novamente para serem filtrados juntos. Então, a gente chama aqui que a gente está filtrando um rejeito total, né? Todas as partes, toda a granulometria do rejeito gerado na usina de Conceição, ele é direcionado para a pilha de Poema Borrachudo e compactado. Então, para aqui vocês visualizarem espacialmente, né? Então, aquelas situações, aquelas figuras, né? Então, a gente tem o espessador aqui, os 3 prédios de filtros, né? E, no final, a pilha feijão, que é onde que a gente tem o carregamento para a disposição final na pilha. Então, como a gente falou, aqui a gente, apesar de filtrar todo o rejeito, ele passa por um processo de separação inicial, né? A gente tem o rejeito arenoso sendo gerado e o rejeito ultrafino. Eu fiz questão de trazer essa imagem aqui para vocês terem uma noção da diferença desses rejeitos, né, de uma forma visual, né? O tamanho ali das partículas foram aumentados 250 vezes, e ali o rejeito ultrafino, né, você vê, ele é muito mais, ele é muito menor do que o rejeito arenoso, uma partícula muito menor. Isso traz características específicas para ele, né? Tem trazido bastante dificuldade para a gente ao longo da operação. Para essa operação específica, a gente escolheu empilhar o rejeito total. Então, é uma mistura de rejeito arenoso com rejeito ultrafino. Aqui eu coloquei o range, né, que é mais ou menos 90% a 70% de rejeito total e de 10% a 30% de ultrafino. Isso tem ficado ali em torno de 17% de ultrafino numa média mais fiel, né? Essa também foi uma escolha que nos foi imposta para a gente poder poupar as barragens que a gente tinha disponíveis no complexo. Em outras operações, a gente escolheu por empilhar o rejeito arenoso, que é um rejeito, não posso dizer, né, mais fácil, mas é um rejeito que ele deságua de uma forma mais fácil, por ser mais grosseiro, e direcionar o ultrafino para uma estrutura existente, né? Mas, nesse caso dessa operação, a gente escolheu por poupar uma estrutura existente, né? Somente fazer essa recirculação de água nessa estrutura e empilhar totalmente os rejeitos gerados na operação. Então, quando a gente começou a filtrar esse rejeito, a gente começou a verificar que ele
tinha uma granulometria que estava variando muito. Aqui, o que vocês veem na curva granulométrica em azul, era o que a gente chamava até de assim, rejeito conhecido, né? Que a gente já tinha feito toda a caracterização dele, feito aterro experimental, tinha ensaios, então, era o que a gente estava super confortável em trabalhar. E a gente amostrava de 3 em 3 horas esse rejeito ao longo da operação. Nessa amostragem, a gente começou a perceber que a gente tinha uma variação muito grande, muito maior do que esperado. Aqui, no caso, eram essas linhas aí, mais amarelas, né? A gente percebia que, na média diária, o rejeito ficava dentro da operação, da faixa azul, mas que, se a gente fosse ver num microscópio, né, num aumento ali do 3 em 3 horas, que era o caso, você tinha uma variação maior. E isso estava gerando o quê? Uma variação significativa da granulometria, ela gerava uma variação na umidade ótima, né, para compactação, porque uma coisa está relacionada à outra, e uma umidade pós-filtragem que também estava sendo impactada. Porque, se você tem um rejeito mais fino em uma hora, mais grosso outra hora, o filtro vai performar de forma diferente. Isso gera, né, dificuldades operacionais na disposição. Quanto mais assertiva a sua granulometria, né, mais o fluxo de compactação vai ser mais assertivo, porque você tem a mesma umidade de saída, a mesma umidade ótima, então você segue uma receita de bolo mais controlada, né? Então, a gente foi tentar investigar o que estava acontecendo. Então, a geotecnia teve que bater na porta da equipe de processo e falar, olha, a gente está percebendo essa alteração, né, e a gente precisava entender. Então, no caso, para fazer esse estudo, a gente pegou uma peneira, né, aqui no caso os passantes da peneira de 45 micras, e fomos ver como que o rejeito estava saindo na geração, então, na usina de concentração, e como que o rejeito estava saindo após a filtragem. A gente observou, né, dentro desse processo de filtragem, a gente não muda a característica do rejeito, você só retira a água. Então, o que entra tem que ser o mesmo que sai. Mas a gente observou que a gente estava tendo uma variação maior da granulometria pós-filtragem. Por quê? Porque alguns processos que ocorrem dentro da filtragem, eles ocorrem via de batelada. Então, por exemplo, o espessador, ele precisa atingir uma característica, uma densidade, para ele começar o funcionamento e lançar o rejeito para a filtragem. Então, a gente começou a perceber que alguns processos dentro da filtragem estavam gerando essa variação. Então, a instabilidade da disposição gerava uma necessidade de interrupção do processo de filtragem, e, dentro dessa interrupção, aumentava a instabilidade das variáveis dos processos. Então, e dentro delas, né, estava a granulometria e umidade. Para solucionar isso, o que a gente chegou, né, como opções? A gente começou a fazer a disposição por método Chevron dentro da pilha feijão. O método Chevron, você gera uma maior homogeneização dessa granulometria, que de 3 em 3 horas talvez tenha uma variação, mas ele vai ser homogeneizado dentro do próprio pátio. Implantação de um tanque de ultrafinos. Então, você garante que, independente do funcionamento, por exemplo, do espessador, se você tem esse tanque de ultrafinos, ele vai sempre ter uma massa mínima para a filtragem. Então, você garante que a receita do bolo ali do 80-20, que a gente estava trabalhando, de 80% arenoso, 20% de ultrafino, sempre você tem cada uma das farinhas para você poder fazer essa mistura adequada e gerar uma granulometria mais constante. E também outras ferramentas de estabilização de processo, né? A gente estava fazendo um ramp-up de uma filtragem. Então, outras ferramentas foram utilizadas também de controle para melhorar o processo. Com isso, assim, esse gráfico ele mostra claramente, né, o que a gente teve como ganho, né, da geotecnia, se conectar com a equipe de processo para poder gerar um rejeito mais estável granulometricamente, mas que, na verdade, gera maior instabilidade de umidade. Então, depois de que todas essas medidas foram tomadas, a gente conseguiu gerar uma estabilidade na umidade e, assim, com um ganho de conseguir uma umidade estável abaixo da umidade do projeto da filtragem.
a filtragem estava dimensionada para entregar uma umidade de 15%, e a gente consegue hoje entregar ali em torno de 12%, 13%. Né? Ainda não é exatamente a umidade de compactação, que no caso aqui é 10%, mas é muito próximo. Né? Então, com pouco gasto operacional na pilha, a gente consegue chegar na compactação correta. Né? Então, para trazer, né, assim, o que, no final das contas, essa conversa com a equipe de processo gerou muitos ganhos, tanto para eles, tanto para a gente. A gente parou também de precisar de interrupções dentro da pilha. Com isso, gerou também menos paralisações na usina, e, né, foi um ganha-ganha no final do dia. Então, além disso, né, dentro do nosso ciclo operacional, a gente ainda precisa de algumas ferramentas para quando o material está fora da umidade que a gente precisa para compactar. Então, para isso, no caso de Itabira, a gente gerou o local que a gente chama de pilha de redução, praça de redução de umidade. É uma região que eu direciono se a umidade estiver muito alta. Claro que essa não é uma solução operacionalmente favorável, né? É como você vai fazer um primeiro tombo e depois mexer nesse material para poder lançar para a operação final da pilha. Em Itabira foi possível, porque a gente tinha áreas próximas. Em outras operações, isso não é possível. Mas é um fôlego a mais que a gente tem para cada problema que a gente pode encontrar dentro das nossas operações. Tá? Então, né, voltando um pouquinho, né, para a geotecnia, que a gente ficou falando, né, muito como que essa conversa, processo e geotecnia foi saudável, a gente conseguiu seguir o fluxo de critérios de aprovação de uma maneira muito mais rigorosa, de uma maneira muito mais fluida. Né? Então, a gente tem uma primeira aprovação de granulometria no início do processo, depois uma aprovação de umidade, e essa aprovação de umidade é até um direcionador para onde esse material vai, se ele vai para a pilha, se ele vai para um bota-espera. Né? Depois, uma aprovação visual, se eu tenho borrachudo, se eu tenho empoçamentos, então, eu reprovo todo um material para ter uma melhoria ali daquela característica do material. E, finalmente, uma aprovação da compactação, que vai gerar os parâmetros que a gente quer para chegar nos parâmetros de projeto. Né? Hoje, a aprovação de camada ela é feita pelo método com densidade seca, inicialmente. Depois, a gente faz o cálculo de índice de vazios e também a gente calcula a saturação. Ontem, né, nos painéis, foram falados bastante, né, sobre como essas estruturas de pilhas, né, elas podem em algum momento saturar, né? Mas aqui, pelo menos no momento, né, da compactação, você quer estar mais longe do 100% de saturação. Então, esse também se tornou um critério de aprovação. E, com isso, assim, eu trouxe do início, tá? Isso aqui é uma figura do ramp-up que era acompanhado semanalmente dessa usina. A gente vê a sazonalidade claramente, período seco, período chuvoso, vê um crescimento que ocorreu ali ao longo de aprendizados, ajustes, e, com isso, a gente conseguiu... Tá indo. A gente chegou, né, foi até uma sorte essa semana, na segunda-feira, a gente fechou o mês de junho com um recorde de compactação do rejeito em Itabira, né? Um rejeito que tem uma parcela de ultrafinos, é um rejeito que tem uma certa dificuldade de filtragem, né, por essa parcela, mas a gente, com esses ajustes operacionais e aprendizados, a gente chegou no nosso recorde. Né? Então, aqui, né, o pessoal até comemorou aí nessa semana no LinkedIn, a gente compactou mais de 1,2 milhões de toneladas. E a gente tem que lembrar, não é geração aqui, é compactado. Então, a gente gerou, filtrou e compactou e aprovou todos esse rejeito ao longo do mês de junho. É isso, pessoal. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Aline e o IBRAM pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês, participando desse evento, né, que está bem concorrido, e vamos passar aqui um pouco da nossa experiência da Samarco, né, na operação de pilha de disposição de rejeito, né. Bom, só fazendo uma breve introdução, né, a Samarco é uma joint venture, então, da BHP e da Vale, né, tem uma capacidade aí de 30 milhões de produção de pelotas, né, e tem a sua produção em Germano, né, a extração, o beneficiamento, e através de mineroduto, né, vai até Ubu e lá uma pelotização e um porto, né, onde faz a distribuição aí do mercado internacional dessas pelotas, tá? Bom, a gente teve o evento da ruptura da barragem Fundão em 5 de novembro, né, de 2015, né? É um evento que a gente lamenta, não esquece, estamos aí trabalhando para reparação total, né? E que, de certa forma, né, moldou aí a forma como a gente vem operando hoje, né? Então, nesse retorno operacional da Samarco, né, decidiu-se como estratégia, evidentemente, não ter a utilização de barragens, né? E isso é uma estratégia que continua sendo adotada, né? E nesse fluxograma de processo, vocês observam, né, que a gente tem os nossos rejeitos, assim como a Ana mostrou lá na Vale, né? Os rejeitos finos ou ultrafinos, normalmente chamados de lama, são em torno de 20% do rejeito total, né? E o rejeito à flotação, o rejeito mais arenoso, né, ou areno-siltoso, aí 80% de toda a massa, tá? Hoje, esse rejeito ele é filtrado, né? A gente tem esses filtros a disco aí com vácuo, né? E daqui a gente faz a disposição numa pilha, né? A PDR Alegria Sul, né? Uma pilha em que você tem a disposição de rejeito e estéreo, né? De forma separada, né? E o detalhe aqui da pilha, a gente tem um cinturão externo ali também compactado, né, para nos auxiliar aí no controle de erosões, implantação de drenagem e a vegetação da pilha, tá? Nós temos aí um resumo dos nossos controles, né, que normalmente é feito aí nessa disposição de rejeitos, né. Lembrando aí um destaque para o índice vazio, a gente tem um limite de índice vazios de trabalho, né, e também, né, valores de permeabilidade do rejeito, né, o rejeito de flotação que é empilhado, somente o rejeito de flotação, então, valores de permeabilidade aí da 10 a menos 4, 10 a menos 5 metros por segundo, que são valores que nos permite aí uma permeabilidade boa desse empilhamento, tá? Essas curvas granulométricas estão mostradas aí, apesar de serem curvas médias, né, normalmente não se tem uma variação muito grande da granulometria, tá? Mas aqui eu já começo a mostrar, né, a relação, né, da disposição aqui com a mineralogia, com o processo, né? Em determinado momento, a gente tinha uma granulometria não estava variando tanto, né? Mas naquelas curvas ali em cima, a gente consegue ver mais à esquerda como que estava variando a nossa massa específica dos grãos e a densidade, né, máxima do prócto e a densidade do aterro, né? Ou seja, essas combinações dessas variações, né, ela começou a chegar no valor de índice vazios que começa a sair aí da especificação, né? Então, até a gente precisa estudar esse material, né? Enquanto isso, você precisa tratar ele como off-spec, até entender se ele continua atendendo as premissas de projeto ou não, tá? E, nesse momento, como a gente tinha uma granulometria mais ou menos homogênea, foi preciso fazer um estudo aí da mineralogia desses materiais, e a hora que se fez essa análise, né, se observou, né, que a gente tinha aí o aumento do teor de ferro impactando na massa específica real dos grãos, né, e essa mineralogia, né, impactando na massa específica, na densidade do aterro ou na densidade máxima que se alcança na compactação, ou seja, no empacotamento, né, dos materiais quando compactados, né. Então, a hematita especularítica, né, que foi identificada como sendo, né, o aumento desse percentual devido à forma dos grãos que trouxe esse impacto nessa variação do índice de vazios. Bom, diante disso, né, e com outro banco de dados bastante extenso que nós temos, né, acabou de ser publicada uma dissertação de mestrado, o colega que trabalha conosco lá, o Anderson Azevedo, né, em que ele utilizou o aprendizado de máquina e estatística, né,
para poder avaliar a influência tanto da mineralogia quanto da química dos rejeitos aí nos parâmetros de compactação. Tá? Uma dissertação defendida aí na UFOP, que está à disposição. Bom, a gente está trabalhando com os rejeitos arenosos, né, filtrados e dispostos, mas a gente tem um futuro pela frente em que vai ser preciso a gente trabalhar com misturas de rejeitos para poder atender o nosso plano de produção. Essa é uma estratégia, né, que vai permitir a continuidade da operação sem a disposição de rejeito. Então, para isso, nós fizemos uma série de estudos de filtragem e até experimentais, né, utilizando diversas proporções de mistura. Para misturas com baixo teor de finos, nós utilizamos a planta atual, né, em que foram colocados controles e um tanque de homogeneização, assim como a Ana indicou ali também, né, para poder fazer esses testes, né, sempre utilizando aí auxiliar de filtragem, né. Embaixo aqui a gente observa aí o controle da dosagem, né, ou seja, uma pequena variação, a gente nunca vai conseguir um valor exato, né, mas assim o controle que foi aplicado durante essa filtragem. Tá? Essa tabela mostra, então, aqui, né, as diversas misturas, essas misturas em peso, né, o primeiro número, aí, a proporção em peso do rejeito arenoso, e o segundo número, a proporção em peso dos materiais finos. Né? Então, a gente já observa aqui, né, à medida que a gente vai acrescentando finos nesse processo, né, a gente tem ali a redução da taxa de filtragem, né, da TUF da filtragem, né, e valores aí variando aí de 2 para o rejeito 95,5, né, o rejeito arenoso hoje a gente tem uma TUF em torno de 2,3 a 2,5, né, chegando até o valor de 1,1 para o rejeito 9010, tá? E também, né, nesses testes, a gente pôde identificar qual é o limite, né, de operação da usina de filtragem, dos filtros, qual a capacidade de filtragem. Né? Aqui, quando a gente chegou na proporção 85:15, a gente observa que, em um determinado momento, a gente teve uma queda muito rápida da espessura da torta, uma elevação muito rápida da umidade, né, indicando aí uma colmatação dos tecidos de filtragem, né, e numa avaliação no microscópio, a gente pode observar aí as partículas de especularita, de quartzo, de alguns minerais, né, colmatando nessas aberturas dos tecidos de filtragem. Tá? Então, já a mineralogia e a proporção de finos aí impactando no processo de filtragem. Tá? Bom, então, para teores maiores do que 15%, né, a partir de 15%, foi preciso utilizar um filtro prensa, né? Então, utilizou um filtro numa escala semi-industrial, né? E aí fizemos os testes com o rejeito 80-20, 60-40 e a lama pura. Tá? Aquela seta ali está indicando o seguinte, né? A produtividade do filtro prensa é melhor quanto maior, né, a proporção de finos, né? Até pelo conceito do próprio filtro. Né? Todo esse material, então, foi testado em aterros experimentais, né, de grande escala, né, ou seja, aí, com a intenção mesmo de simular as condições operacionais, né, e verificar, além dos parâmetros de compactação, né, a questão da trabalhabilidade e trafegabilidade desses materiais. Tá? E aqui alguns resultados. Né? Bom, em termos de curva granulométrica, né, a gente tem essa curva cinza, o rejeito arenoso, para servir de referência, né? Essa magenta é o 95,5, 94,6, o verde o 90,10, o vermelho o 80-20, né, e o marrom 60-40. Né? Esses testes, eles são testes de filtragem em torno de 10 a 24 horas, cada dia daquele. Então, aqui a gente pode observar que, mesmo num período curto, né, a gente tem uma faixa de curvas granulométricas. Né? Então, ou seja, já percebendo aí a variabilidade do processo em gerar essas curvas granulométricas, essas faixas. E outra questão que a gente deve observar, tanto o rejeito arenoso, 94,6, 90,10, eles têm ali uma sobreposição. Né? Quando você começa a chegar mais próximo do ramo mais fino, né, tem uma sobreposição dessas curvas. Então, significa que, mesmo você mantendo ali, né, uma proporção fixa de finos, você vai ter uma variação aí que ela pode ir, né, de um conceito teórico, né, de 94,6 até um 90,10, por exemplo. Tá? Bom, aqui essa aqui só mostrando as curvas pretas aí são as curvas da lama, né, granulometria da lama. Tá? E isso, evidentemente, né, tem um reflexo aí na
nas curvas de compactação, né? E aqui o interessante é que, à medida que você vai acrescentando finos, a gente tem uma redução na umidade ótima e um aumento na densidade seca, né? A influência, né, é meio um contrassenso aí com a mecânica do solo tradicional, né? E essa tendência ela só se inverte a hora que você chega lá no rejeito 60-40, né? Aquelas setinhas pretas, né, elas estão indicando a distância entre a umidade que sai do filtro e a média de uma faixa que a gente chama de faixa-alvo, né, que é uma faixa que se entende ser a faixa ideal de compactação. Para ficar mais claro, eu acho que esse gráfico aqui é melhor. Então, a gente tem ali ó, a distância, então esse gráfico está mostrando a distância, né, da umidade geotécnica, né, entre a saída do filtro, né, e a umidade ótima, né, a média das umidades ótimas. Hoje, o nosso rejeito arenoso, a filtragem ela entrega um pouquinho abaixo da umidade ótima. Ela até tem a capacidade de entregar na umidade ótima, mas esse rejeito, durante o transporte, até uma pilha cônica, e durante o transporte, para poder fazer disposição, ele perde em torno de 3% de umidade. Então, a gente acaba tendo que acrescentar, o Breno até comentou isso mais cedo, já acaba tendo que acrescentar água para poder fazer o processo de compactação. Tá? E aí, o 94,6 e 95 ou 95,5, né, ele já sai com a umidade muito próxima da ótima. Né? E à medida que a gente vai subindo, né, a gente tem ali o 90,10 em torno de 2%, né, e o 80,20 e a lama, aí já valores, né, acima de 5%. Tá? Também, né, à medida que você vai acrescentando finos, né, o esforço que você precisa fazer para poder chegar até o ponto ideal de compactação é muito maior. Né? A trabalhabilidade é pior, né? Trafegabilidade, a gente começa a ter problemas de fato, né, quando a gente chega ali no 80-20 para cima. Tá? Bom, isso, aqui a gente tem, à esquerda, né, são valores de densificação, né, e índice de vazios correspondente, né, valores médios para essas misturas, né, e à direita, quando você trabalha no ramo úmido dessas curvas de compactação. Né. Então, a gente tem uma perda aí de eficiência de densificação em torno de 5%, né, levando aí a índice de vazios e, muitas vezes, também a grau de saturação, que podem ser indesejáveis para disposição. Tá? Bom, eu trouxe aqui um slide que até contribuição da BVP, né? No processo operacional, o que é importante para a gente? É importante a gente ter previsibilidade, né? Porque, ou seja, a gente precisa conhecer essas variabilidades do minério e os outputs, né, que são correlatos a essa variabilidade lá da planta de filtragem. Aí a gente pode considerar a granometria, qual que é a faixa de umidade que eu estou trabalhando, né, que eu preciso, que está sendo filtrado, né? E se isso vai variar no tempo, é importante que você tenha essa previsibilidade, né? A gente quer ter eficiência operacional, né? Ou seja, às vezes, né, nessa eficiência, você precisa ter um sistema de controle adequado, né? Já foi falado hoje também que nem sempre o RILF é a melhor forma de controlar isso, né? Hoje a gente tem determinado, os projetos têm considerado aí faixas adequadas de compactação, né? Controles via índice de vazios, né? E também o grau de saturação. Tá? E, por último, né, a gente precisa também de ter flexibilidade. Né? Ou seja, se você tem essas umidades saindo muito distante, né, da sua umidade de compactação, período chuvoso, né, em alguns casos, você vai precisar de uma PRU, e, às vezes, né, dependendo do projeto, você pode não necessariamente ter essas áreas disponíveis. Né? Então, é preciso, né, operar em faixas aceitáveis de umidade, né, e considerar também os efeitos dessas faixas de umidade, ou o controle deles, ou o alcance deles aí durante uma estação chuvosa, por exemplo. Tá? Então, resumindo, né, o que nós temos aqui? A gente tem um depósito minerário, né, com seus litotipos e a sua mineralogia, né, de onde, com a sua variabilidade, né, tanto momentânea, de frentes de lavra, quanto também ao longo do tempo, à medida que você vai aprofundar. Né? E daí você faz essa extração, leva esse material para uma usina de beneficiamento, tá? E lá nessas usinas você tem o processo de comunição, classificação, os processos de concentração e etc. Né? E dali você precisa escolher o tipo de filtro, né? Com aplicação de coagulantes, floculantes, né? E para isso ser efetivo, também você precisa ter os controles de densidade, né, de alimentação desses filtros. Isso vai gerar curvas granométricas, né, seja dos materiais de processos como o rejeito arenoso, ou das suas misturas, ou que seja da sua lama. Isso precisa ser testado nesses aterros experimentais.
não só para poder tirar os parâmetros operacionais, verificar a trafegabilidade, né, e a trabalhabilidade desses materiais, coleta de amostras para ensaio de laboratório, e daqui você levar, né, esses conceitos ou esses resultados, né, para um estudo de projeto, né, que pode, de repente, definir qual vai ser o melhor projeto. Eu preciso de uma PRU? Não preciso. Uma zona estruturante, uma zona confinada já é o suficiente para determinados tipos de materiais, né? Quando os materiais estiverem fora de especificação, como o Paulo mesmo comentou de manhã, qual seria a nossa contingência, né? Eu vou ter uma PRU, eu vou ter uma outra estrutura, eu vou ter uma barragem. Então, esses conceitos, né? Acho que esse é o ciclo, né, que a gente trilhou, né, e que eu acho que a gente é interessante de se observar durante o desenvolvimento desses projetos. Bom, é isso, né? Acho que estamos só agradecer mais uma vez a Samarco, né? A BVP por a contribuição aqui na apresentação, tá? E o IBRAM aí pelo convite. Muito obrigada, Wanderson e Ana, por compartilhar conosco os estudos e os avanços, né, que vocês estão desenvolvendo aí em suas empresas. Agora a gente vai abrir, né, para o debate aí, e as perguntas da plateia. Eu gostaria de começar com uma pergunta. A Ana comentou até na apresentação dela sobre essa integração das áreas, né? A gente sabe, né, que os desafios do empilhamento, ele abrange diversas áreas, mas esse assunto tornou-se muito crítico e urgente entre as áreas de processo, como vocês colocaram, e geotecnia, né? Então, eu queria saber de vocês, na visão de vocês, como isso tem funcionado, né, essa integração entre essas áreas, nas empresas de vocês e no setor como um todo. Quais avanços nós já tivemos nessa integração e o que a gente ainda precisa melhorar? Essa integração... Tá saindo. Essa integração acaba sendo construída, né? A gente tinha até dificuldade no início no vocabulário. A equipe de processo fala umidade sempre mineira, o geotécnico sempre tem na cabeça a umidade geotécnica corrigida ali pela massa seca, né? Eles trabalham com massa úmida. Então, até nesse início, o vocabulário acabou sendo bastante difícil. E muito a questão da necessidade, né? Eles estavam vindo de uma operação em que todo mundo está acostumado com barragens, em que o rejeito, apesar de ter um papel importante, ele tem um papel um pouco menor como material do que dentro de uma estrutura como pilha, né? A pilha, a gente fala que a gente está construindo e operando todos os dias, né? A barragem, você tem momentos ali de construção e momentos de operação. Então, isso é algo que tem sido construído e que hoje a gente vê na Vale que isso já está bem avançado, né? Eles perguntam, né? Esse rejeito a gente consegue filtrar, mas vocês conseguem empilhar, né? Eles já conseguem ver a percepção de que 2 ou 3% a mais de ultrafino, a operação de compactação ela pode ser impactada. Então, é algo que foi construído bem devagar, mas que hoje a gente já vê isso de uma maneira bem mais fluida, né? Desde como a gente consegue conversar com eles, né? Então, por exemplo, quando eu comecei nesse projeto, eu não sabia muito bem como que funcionava um espessador, um hidrociclone. A gente teve que estudar um pouquinho também para poder conversar na linguagem deles, né? E entender o que acontecia dentro da usina que poderia estar impactando a geotecnia do outro lado. Acho que no caso da Samarco também foi um pouco disso, né? Já que a gente tinha um processo em que ficou sem operação, né? A própria construção dos planos, as metodologias de disposição de rejeito, né? Ela passou por testes de filtragem, testes de aterro experimentais, né? E a própria equipe que hoje faz as operações, né? E que trabalhou nessa construção, né? Além disso, né? Depois do projeto pronto, né? O que você precisa fazer a implantação do projeto, né? Assim como sugere o GSTM, né, a gente tem os treinamentos, né, que eu acho que é uma fase importante, né, e a Samarco tem um programa muito interessante, que é o Programa de Gestão do Conhecimento, né, que também eu acho que colabora muito com isso, porque é um programa em que você busca
registrar os conhecimentos específicos da empresa, né, e deixar isso registrado para o treinamento, né, de novas equipes, de novos entrantes, uma forma de reter o conhecimento. Tá? E esse programa traz uma interação muito grande entre as áreas. Né? Você tem equipes de mina, de geologia, do próprio beneficiamento, da geotecnia, e aí você consegue, então, disseminar um pouco mais esses conceitos, né, de disposição de rejeito, os controles que são necessários e as suas necessidades. Né? E agora, com os testes também de filtragem de mistura de rejeitos, também foi feito na estrutura que a gente faz a operação. Né? E hoje a gente tem especificações de filtragem, faixas granométricas, né? E faixas de umidade que a gente precisa, né, para poder fazer a disposição. Né? Então, isso acaba tendo um contrato com o próprio beneficiamento e com a própria usina. Né? Mas, isso assim, a gente tem, né, evidentemente que o objetivo sempre, primeiro, né, de toda a mineração é produzir o minério lá na ponta. Né? É importante a gente ter as contingências que o Paulo sempre fala. Né? Em algum momento, né, você tem uma falha mecânica, uma falha numa válvula, né? E é preciso, né, que essa equipe também esteja imbuída, né, consciente, né, do que fazer no momento em que você tem aquela saída de especificação. Tá? Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem um controle granométrico a cada 2 horas, né, uma coisa que era impensável aí até pouco tempo. Né? Acho que mais nesse sentido, né, muito treinamento também, muita conversa. Perfeito, muito obrigada, Wanderson. E achei muito interessante o que você comentou aí desse programa da Samarco de gestão de conhecimento, né? Se você puder explicar brevemente do que se trata, porque, de repente, outras empresas, né, podem replicar essa boa prática da Samarco. A Samarco ela elegeu alguns conhecimentos chamados de conhecimentos críticos, né, que são áreas em que você tem o conhecimento muito concentrado, né, em algumas pessoas. Né? Então, a ideia, e às vezes, um conhecimento que não estava registrado de uma forma, formalmente, né, registrado. Né? Então, a ideia é pegar esse conhecimento, né, gerar uma formalização, armazenar dentro de uma biblioteca técnica e, dali, disseminar esse conhecimento, fazendo com que ele seja distribuído, né, ele seja mais democrático. Né? Você tem todas essas pessoas podem ter acesso a ele. Né? Isso é interessante que, dentro desse programa, por exemplo, né, em discussões com a turma de geometalurgia, por exemplo, eles mesmos entenderam que as análises que eles fazem para a blendagem da nossa mina, né, aquelas análises de blendagem, qual é o melhor blend para ter o produto, essa análise precisava ser estendida até os rejeitos. Né? Então, hoje, eles estão com uma pesquisa em que eles estão estudando um vasto banco de dados que nós temos, né? E ali com caracterizações mineralógicas e químicas. Né? Então, eles querem entender de cada blendagem, né, qual é a distribuição, né, dos minerais, o que vai para o produto, em que percentual, e o que vai para o rejeito. Então, esse é um dos trabalhos que está dentro dessa gestão do conhecimento que a gente está tratando. Obrigada. Vamos para algumas perguntas aqui da plateia. Tem uma aqui que é direcionada à Ana e pergunta: poderia dizer quais controles operacionais adicionais são feitos nos pátios de redução de umidade antes de serem dispostos efetivamente nas pilhas? Essas praças de redução de umidade, elas são muito simples. Hoje, a gente é quase que um bota-espera. A gente tem setorizações, né, dentro desse pátio. Então, para a gente ter o registro, né, no pátio, na baia tal, a gente recebeu entre os dias 2 e 3 de janeiro, com a umidade tal, com a qualidade tal. No início da operação desses pátios, a gente não tinha esse registro. Então, depois que o material ia para o pátio, você perdia a rastreabilidade do material. A partir que a gente percebeu que a gente estava perdendo informação, a gente começou a fazer setorizações. Então, materiais com maiores umidades, às vezes, eles vão para o fundo do pátio, e aí a gente demora mais tempo para retomá-los. Materiais que estão com umidade ali um pouco mais próxima da umidade ótima, eles vão mais para o início do pátio. Hoje, a gente tem esse tipo de registro. A gente tem as equipes de laboratório também, que não é de uma maneira sistemática,
sistemática, mas eles, na necessidade, são acionados para retirar a amostra de umidade e verificar se está já adequado para levar para a pilha. Mas hoje, com o banco de dados que a gente já sabe mais ou menos que para um rejeito, por exemplo, que chega com 15% de umidade, ele vai perder cerca de 1% por dia e que, então, depois ali, de 3, 4 dias, ele já está preparado para a retomada. Então, hoje, a gente já tem essa sensibilidade, isso já é mais registrado também, para a gente poder fazer o manejo, né, desse pátio de uma maneira inteligente, que antes não era feito de uma maneira tão organizada. Muitas vezes, esse pátio ele recebia material no período chuvoso e ele só era retomado no período seco. Hoje, a gente consegue, mesmo no período chuvoso, retomá-lo, né, para que a capacidade dele não é infinita, né, assim, o ideal é que a gente conseguisse armazenar, né, mais, né, mas ele tem uma capacidade, então a gente tem sempre a regra de começar o período chuvoso com ele totalmente limpo, né, então assim a gente precisa utilizar todo esse estoque antes de começar o período chuvoso, e ao longo do período chuvoso existem diretrizes para armazenamento e retomada, de acordo com os critérios operacionais que a gente observou ao longo do tempo. Perfeito, Ana. Foi até bom você ter comentado sobre o período chuvoso, porque nós temos 2 perguntas aqui em relação a isso. Então, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre os impactos, né, desse período em relação à disposição de rejeitos e explicar um pouco mais sobre o plano de operação específico sobre o período chuvoso, por favor. Bom, hoje, com a nossa operação atual com rejeitos arenosos, né, o impacto do período chuvoso na disposição em si, ele é nulo, zero, né? Nós começamos a operar essa pilha, para vocês terem ideia, em dezembro de 2020, né? Ou seja, era uma operação nova, né, para a Samarco, né, inovadora para a empresa, a primeira vez que está se fazendo pilhamento, né? Havia uma preocupação grande exatamente com o período chuvoso, né? Mas esse rejeito ele tem uma permeabilidade, uma granulometria, né, que a chuva, na verdade, para o chuvoso é até mais fácil de se fazer a operação, né? Você precisa de menos água para poder fazer correção, né? E a trabalhabilidade também muito melhor, né? Além da questão de particulado também, que acaba tendo controle, né? E no aterro experimental, né, nos testes que nós fizemos, né, como eu informei, à medida que você vai acrescentando finos, né, você começa a ter, né, uma diferença aí entre a umidade da filtragem, aquela umidade que é adequada para poder fazer a compactação, né, e quando isso começa a aumentar, você está aumentando também as suas dificuldades em termos de trabalhabilidade, né, e até de trafegabilidade desses materiais, né. A gente começa a operar uma nova pilha agora, em outubro, né, e esse rejeito vai ser com 6% de finos, né, acrescentados, né. A gente não, durante o aterro experimental, a gente não viu muita diferença em termos de comportamento entre uma simulação de chuva ou nas chuvas que ocorreram durante a execução do aterro, né, e o rejeito arenoso atual, né, mas nós não temos, né, de fato, a experiência de operar um período chuvoso, né, com essa mistura, né? Então, é um período que a gente vai ter que estar mais atento, né? E com contingências definidas aí para essa situação. Tá? Essa é a nossa experiência hoje. Acho que a gente tem uma experiência bem diferente, né? A gente tem operação, por exemplo, da PDR Cianita, aqui no Pico, que é muito semelhante à operação da Samarco, né? O rejeito ultrafino todo é direcionado para a barragem de Maravilhas hoje. Então, a gente não paralisa a operação no período chuvoso, não tem uma perda operacional muito significativa. Na verdade, a gente ganha, né, com a água que está vindo, que a gente teria que umidificar para poder fazer a compactação. Pelo outro lado, né, as operações aqui do Sudeste, que é Itabira e Brucutu, a gente trabalha com rejeitos com 20%, mais ou menos, de ultrafino.
a gente já vê uma sazonalidade de compactação muito significativa. A gente tem alguns critérios de preparação, então, a gente tem melhorado os nossos contratos de previsão meteorológica. Então, toda vez que a gente tem uma previsão de chuva, seja à noite, né, então, assim, que tem uma assertividade de horas, a gente faz uma preparação de selagem, né, com o próprio rolo vibratório, sem a vibração, somente para ele selar. E aí, esse material, apesar, né, de ter finos, ele tem uma característica muito interessante que ele não permeia, então o escoamento superficial é bem adequado, sem ravinamento. Então, com chuvas até importantes, se a drenagem superficial estiver adequada, a gente parou a chuva, a gente retorna, né? Então, se a preparação para a chuva for adequada, a gente tem uma retomada imediata. Muito raro a gente ter uma paralisação que a gente precisa remover camadas. Já aconteceu pontualmente, mas é bem esporádico. E, claro, né, então, assim, a própria PRU hoje é uma válvula de escape para a gente, né? Então, a gente inicia o período chuvoso com ela limpa, como eu falei inicialmente. Em outras operações, a gente não tem essa possibilidade. A gente, em Brucutu, às vezes prefere... A gente tem uma outra estrutura de barragem que, no período chuvoso, a gente lança um pouquinho mais de fino na barragem e reduz um pouquinho dele dentro da pilha de rejeito. Então, assim, cada ambiente, né, com o que você tem disponível, quais são as peças que você tem, a gente faz um plano um pouquinho diferente. E hoje, né, a geração nossa de rejeito, a gente tenta sazonalizar ela ao longo do ano, mas, assim, nem sempre é possível, né? Principalmente porque a gente prefere fazer, então, as paradas de usina em período chuvoso, né? Então, faz o plano do ano pensando já no rejeito, né, filtrado para reduzir os impactos. Alô? Temos uma outra pergunta aqui, pedindo para comentar sobre o processo de fechamento progressivo das pilhas e a inclinação dos taludes de forma a permitir a compactação do solo de cobertura. Bom, acho que vocês viram a foto que eu mostrei ali, né? O que a gente tem praticado é já fazer esse fechamento dessa pilha, né, à medida que a gente vai fazendo a operação, né? Isso ajuda muito com a redução da geração de finos, né, processos erosivos, né? Então, a gente sempre está com a vegetação e a drenagem, né, acompanhando aí a disposição, né? Essa pilha tem os taludes externos 2:1, tá? E o estéreo, né, compactado com rejeito, né? E depois, na borda, você faz na face, você faz um corte adicional aí com equipamento, né, para deixar na geometria final, tá? Então, esse é o processo que a gente vem praticando. É muito importante esse fechamento progressivo, porque o controle de geração de sedimentos ele se torna muito mais eficiente, né? E a drenagem também, para perguntar aí da preparação plano de chuva, né? Essa drenagem definitiva, né, nas elevações superiores, né, ela faz parte dessa preparação período chuvoso também, desse controle durante o período chuvoso. A experiência da Vale, a gente tem diversas pilhas em operação e grande parte delas, elas trabalham com estéreo e rejeito compartilhado, né? Então, existe uma área de estéreo, uma área de rejeito. Muitas das vezes, a gente lança a mão do estéreo, que a gente conhece de uma maneira mais aprofundada, né? Então, utilizamos o próprio estéreo na face e, claro, não somente nas suas pilhas de rejeito, mas as pilhas de estéreo, a ideia é que a gente faça, né, o fechamento progressivo dela, muito pelos impactos que o Wanderson comentou, que é os impactos de geração de sedimentos, as nossas estruturas
de contenção de sedimento hoje são, em grande maioria, barragens, né, em que a cada vez mais a gente tem a redução de altura, né, de licenciamento. Então, a gente acaba lançando mão de utilizar as estruturas existentes. Então, quanto mais a gente evitar a geração de sedimentos dentro da operação, é mais vantajoso até para evitar ali as manutenções, as retomadas do material dentro da barragem. E outro problema que acaba sendo muito expressivo é a geração de particulados, né? A gente acaba tendo um pouquinho menos quando a gente adiciona o ultrafino na mistura. Isso é um ponto positivo, né, do que o arenoso. Mas também a gente, fazendo a proteção desses taludes, a gente tem uma redução muito, muito importante para os controles ambientais. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta aqui direcionada à Ana, em relação à drenagem. Em relação a drenagens internas da pilha, se você poderia passar uma breve concepção geral dos componentes. Todas essas nossas estruturas contam com dispositivos de drenagem interna. A drenagem interna é dimensionada muito mais para o escoamento de base, né, do que pela absorção do material da água que vai ser percolada dentro da pilha, mas tem esse funcionamento, sim. A gente tem feito, em alguns projetos, algumas simulações de longo prazo, até para entender o funcionamento desses drenos em 10, 20 anos, se realmente a água vai percolar e chegar a encontrar esses drenos, a água de chuva, né? A água de escoamento de base já tem um funcionamento muito, muito claro para a gente. Quando a gente tem aqui utilizado o rejeito arenoso, a gente vê essa característica de escoamento superficial muito maior do que a infiltração. Então, mesmo dentro dessas simulações de muitos anos, né, eu acho que a maior que eu vi até o momento foi de 20 anos, a gente não vê uma infiltração significativa que esses drenos sintam, né, essa água chegando até eles. Já é diferente em pilhas que a gente trabalha com rejeito arenoso, que é o rejeito, por exemplo, aqui de cianita, que o dreno capta até a própria água que é utilizada para umectação, em algum momento sai na drenagem interna, né? Isso pode ser feito, observado, né, quando é utilizado mais água, direto sai no dreno. Eu acho que quando eu fiz uma visita na Samarca, o pessoal falava o mesmo, né? Assim, vocês veem claramente a saída dessa água de umectação na saída da drenagem. Só complementando, né? Está funcionando? Só complementando, acho que cada projeto, né, é um conceito diferente, vai depender muito do projeto em si, né? A nossa experiência, né? Está aqui o Paulo, que é o projetista lá, mas é o seguinte, né? No caso da PDL Grilson, a gente tem os drenos de base, os drenos de fundo, né? Mas para essa estrutura, né, a gente fez o preenchimento dos vales com estéreo compactado e formou-se uma grande plataforma, né, para poder gerar a área necessária para poder fazer a disposição naquele arranque da Samarco, né? E com o rejeito arenoso, com as características de permeabilidade que ele possui, né, foi feito um sistema de drenagem de espinhas de peixe sobre essa plataforma, né? E muitos acreditavam que a vazão seria baixa, a vazão seria pequena ou inexistente, né? E ela tem funcionado desde o início da sua implantação, né? A gente tem aí uma umidade ótima desse rejeito entre 14% e 15%, né? E a gente tem feito perfis de umidade, uma umidade residual, né, entre 8% e 10%. Né? Então, tem uma contribuição significativa da própria água utilizada para o processo de compactação, né, além das altas precipitações também, características da região. Né? Obrigada, pessoal. Pessoal, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso painel.
Nós temos outras perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder. Eu mesma queria perguntar também sobre os impactos da mineralogia, mas a gente pode, né, conversar ao final, aí, né, durante o intervalo. Agradecer novamente à Ana, ao Wanderson, pelas contribuições riquíssimas, e agradecer novamente ao IBRAM pelo convite. E obrigada a todos também pela atenção.